Olá pessoal, eu sou a Emma e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! A voz na escadaria. André havia acabado de se mudar para um novo apartamento em um prédio antigo no centro da cidade. O prédio tinha uma arquitetura imponente, mas estava visivelmente desgastado pelo tempo. As paredes eram grossas, as escadas de mármore já mostravam sinais de desgaste, e os corredores eram longos e mal iluminados. Apesar disso, André estava empolgado com a mudança, apreciando o charme antigo do lugar. Na primeira noite, enquanto desfazia as malas, ele começou a ouvir um som estranho vindo do corredor. O som era fraco, quase imperceptível, como se alguém estivesse sussurrando baixinho na escuridão. André tentou ignorar, achando que era apenas o som do prédio velho se acomodando. Mas o sussurro persistiu, sempre vindo da direção da escadaria que levava ao andar superior. Curioso e um pouco desconfortável, ele saiu de seu apartamento e olhou para o corredor, mas não viu ninguém. A escadaria, envolta em sombras, parecia se estender infinitamente para cima. Nos dias seguintes, o sussurro continuou, sempre à mesma hora, logo após o pôr do sol. André começou a sentir que a voz estava tentando comunicar algo, mas ele não conseguia entender as palavras. Ele perguntou aos outros moradores sobre o som, mas ninguém parecia ter ouvido nada parecido. Alguns apenas mencionaram que o prédio tinha uma energia estranha à noite, mas não deram muita importância ao que ele dizia. Intrigado, André decidiu investigar por conta própria. Uma noite, armado com uma lanterna, ele resolveu seguir o som até sua origem. Ao subir as escadas, o sussurro ficou mais claro, mas as palavras ainda eram incompreensíveis. A lanterna iluminava pouco à frente, e a escuridão parecia engolir a luz rapidamente. A escadaria parecia não ter fim, e André começou a sentir um frio inexplicável, como se algo estivesse errado. Finalmente, ele chegou ao último andar, um lugar que parecia estar abandonado há muito tempo. As portas dos apartamentos estavam fechadas e cobertas de poeira, e o ar estava pesado, carregado de umidade e mofo. O sussurro agora era mais alto, mas parecia vir de todos os lados, confundindo os sentidos de André. Ele começou a duvidar se deveria estar ali, mas algo o impulsionava a continuar. No final do corredor, ele encontrou uma porta entreaberta, de onde o som parecia vir. Com a mão trêmula, empurrou a porta, revelando um pequeno quarto vazio, com uma única janela suja que deixava entrar um pouco da luz da lua. No centro do quarto, havia uma cadeira velha de madeira, e ao lado dela, um espelho coberto por um pano. O sussurro parecia agora estar dentro do quarto, mas ainda assim, André não conseguia ver ninguém. André entrou no quarto, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ele tirou o pano do espelho, revelando uma superfície embaçada e cheia de manchas, como se não tivesse sido usada em décadas. Quando ele se aproximou, o sussurro cessou abruptamente, deixando um silêncio pesado no ar. André olhou para o espelho, tentando ver algo além de seu próprio reflexo distorcido, mas tudo o que viu foi a escuridão atrás de si. De repente, ele ouviu um som alto vindo do corredor, como uma porta batendo com força. André se virou rapidamente, mas não viu nada. O som do sussurro voltou, agora mais desesperado, como se estivesse implorando por atenção. Ele se aproximou novamente do espelho, sentindo o coração acelerar. Foi então que ele viu, no reflexo, uma figura sombria parada atrás dele, imóvel e sem rosto. A figura no espelho era alta e indistinta, como se fosse feita de pura sombra. André se virou, mas não havia ninguém ali. O reflexo no espelho, no entanto, não mudou. A figura continuava ali, observando-o, e o sussurro parecia vir diretamente dela. A voz era agora clara, repetindo a mesma palavra várias vezes: ajude-me. André sentiu um pavor crescente, mas também uma estranha compulsão de fazer algo. Sem saber o que fazer, André tentou tocar o espelho, mas a superfície estava gelada, quase como se estivesse congelada. A figura no reflexo não se moveu,
mas a voz ficou mais insistente. Ajude-me, dizia, em um tom que parecia cheio de desespero. Ele se afastou, tremendo, e tentou sair do quarto, mas a porta que antes estava entreaberta agora estava trancada. André estava preso com a sombra e o espelho. O pânico começou a tomar conta de André, que começou a bater na porta, tentando abri-la. Mas a madeira velha parecia intransponível. Ele se voltou para o espelho, onde a figura agora estava mais próxima, como se estivesse tentando sair do vidro. A voz se tornou quase um grito, implorando por ajuda. Desesperado, André pegou um objeto pesado e jogou contra o espelho, quebrando-o em vários pedaços. Quando o espelho se quebrou, o sussurro cessou instantaneamente, e o quarto ficou em silêncio absoluto. A figura no reflexo desapareceu, e tudo o que restou foram os cacos do espelho espalhados pelo chão. A porta se abriu sozinha, e André saiu correndo, descendo as escadas sem olhar para trás. Ele não parou até estar de volta ao seu apartamento, ofegante e com o coração acelerado. Nos dias seguintes, André tentou esquecer o que havia acontecido, mas algo parecia diferente no prédio. O som do sussurro não voltou, mas ele sentia que a atmosfera havia mudado. Alguns moradores relataram ver sombras estranhas nos corredores, mas ninguém ousava investigar. André sabia que algo havia sido libertado naquela noite, mas ele preferia não pensar nas consequências. Certa noite, enquanto tentava dormir, André ouviu um som familiar. Era baixo, quase inaudível, mas inconfundível. O sussurro estava de volta, mas desta vez parecia vir de dentro de seu apartamento. Ele acendeu a luz, tentando localizar a origem do som, mas tudo estava em silêncio novamente. Contudo, quando passou pelo corredor em direção à cozinha, viu uma sombra cruzar seu campo de visão, rápida demais para ser natural. André congelou de medo, sentindo que a sombra que ele havia libertado ainda estava com ele, esperando, observando. Ele soube, naquele momento, que o que quer que estivesse preso no espelho agora vagava livre pelo prédio, talvez buscando um novo refúgio. E ele não tinha ideia de como detê-lo, ou se algum dia conseguiria escapar da presença que ele mesmo havia libertado.